Temos mais um capítulo do desenrolar do conflito entre o Hezbollah e Israel. Para quem não sabe, para quem já sabe, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, foi morto. Ele está liderando o Hezbollah há mais de 30 anos e não só isso, outras lideranças também foram eliminadas nos últimos dias, principalmente no último ataque foi confirmado pelo Hezbollah a sua morte, e isso altera muita coisa. Também nos últimos dias Israel tem feito vários ataques de precisão a estoques de armas, mísseis, foguetes do Hezbollah. Isso vem logo na sequência dos ataques, né, das explosões dos pagers, do walkie-talkies e toda aquela grande operação que feriu e matou alguns, feriu milhares de membros do Hezbollah, combatentes. Então, Israel está na ofensiva e está sendo muito bem sucedida. E essa é uma grande perda para o Hezbollah, uma grande perda para o Irã, altera muita coisa. Eu quero contar aqui, falar um pouco para vocês hoje como que se desenrolou essa operação, qual foi a estratégia que Israel tem adotado, qual é a nova doutrina que foi colocada em operação para o sucesso tão grande dos últimos acontecimentos com o Hezbollah. Mas antes disso, eu acho que quero fazer uma pequena avaliação dos possíveis acontecimentos seguintes, né? Primeiro, algumas pessoas falando que esse movimento é apenas uma tentativa do Netanyahu de distrair a atenção do público para os problemas internos, as divisões políticas. As divisões políticas existem sim em Israel, mas a questão de eliminar a ameaça do Hamas e do Hezbollah não é uma opção, uma vontade, uma distração do Netanyahu. Essa é uma necessidade e a maioria da população em Israel quer que isso aconteça, se sente ameaçado. Vale lembrar que depois que o Hamas atacou Israel no dia 7 de outubro do ano passado, o Hezbollah, no dia seguinte, começou a atacar Israel e desde então vem fazendo isso, lançando foguetes, mísseis diretamente a Israel, tanto que 60 mil pessoas foram removidas da fronteira de Israel, do território israelense na fronteira com o sul do Líbano, né, no norte de Israel. Então, isso não é uma resposta incoerente, sem sentido por parte de Israel. Ela é uma resposta a uma ação do Hezbollah. O Hezbollah tem atacado Israel constantemente e diz que só vai parar de atacar, só aceitaria um cessar-fogo se Israel aceitar um cessar-fogo com o Hamas. Mas nem o Hamas aceita um cessar-fogo com Israel, nem o Hamas está disposto a devolver os reféns e nem Israel está disposta a conviver com a existência do Hamas depois do que aconteceu no dia 7 de outubro. Ou seja, a demanda do Hezbollah por um cessar-fogo com Israel, ela não é uma demanda real, é simplesmente uma demanda absurda para dizer que existe uma demanda e aí aqueles que não prestam atenção na demanda repetem isso como se fosse realmente algo possível, um acordo entre Israel e o Hezbollah baseado num acordo com Hamas. E o acordo com Hamas depende de nada, não devolver reféns, o Hamas continuar existindo em Gaza, coisas que são totalmente impossíveis para Israel, dado o que aconteceu, né, o nível do ataque do dia 7 de outubro. Então, não tem acordo com o Hezbollah, só entender até quando que Israel iria tolerar esse problema. E Israel, uma vez que tem chegado mais perto do seu objetivo em Gaza, agora focou na outra ameaça, que é o Hezbollah, muito mais conectado com o Irã, dado também os últimos acontecimentos com o Irã, onde o Irã tem sido mais assertivo, mais agressivo, diretamente atacando Israel e tudo que vocês têm acompanhado aqui, que eu tenho já comentado com vocês. Então, isso não é um movimento do Netanyahu, esse é um movimento do eixo da resistência, do Irã, da instabilidade do Oriente Médio, de todos os conflitos, da guerra regional entre Israel e o Irã. Esse movimento é absolutamente natural, dado este contexto que está acontecendo, e não a vontade do primeiro-ministro de Israel. E muito ao contrário, a maioria da população de Israel apoia
eliminar essas ameaças. Quem sai perdendo? O Irã sai muito enfraquecido com essa história toda, uma sucessão de golpes que Israel tem acertado contra o Irã e as suas proxies, né, as suas procurações, as suas organizações afiliadas. Quem sai feliz, fortalecido? eh, Todos os sunitas, que ultimamente a gente tem falado menos sobre a disputa interna no Oriente Médio entre as duas grandes facções religiosas, sunitas e xiitas, porque a Arábia Saudita parou de entrar em choque direto com o Irã, resolveu focar no seu desenvolvimento econômico e, com isso, deixou essa briga com o Irã para ser com Israel. Os outros países sunitas também quietos, não querendo mais problema. Mas, no fundo, a rivalidade, o temor, a desconfiança entre esses dois grupos, de um lado, os xiitas representados pelo Irã e do outro, os sunitas, em grande medida representados pela Arábia Saudita, eh, e continua existindo. Então a rivalidade e a preocupação continua existindo. A Arábia Saudita hoje fica mais feliz, Jordânia fica mais feliz, os sunitas dentro da Síria estão nas ruas comemorando, estão mais felizes porque o Hezbollah está enfraquecido. A gente tem que lembrar que o Hezbollah foi uma peça muito importante para manter o regime do Bashar al-Assad na Síria. E essa milícia xiita lutou contra os sunitas e matou muitos. Então, de um lado, você tinha todos os países sunitas ajudando os rebeldes, né, ou o outro lado da guerra civil na Síria, e agora eles estão vendo que isso pode alterar, talvez, o equilíbrio de poder dentro da Síria. Então, os sunitas estão felizes, né? Estão talvez um pouco mais fortalecidos com esse abalo ao Hezbollah. O que todo mundo precisa entender é que isso não é o fim do Hezbollah, longe de ser o fim do Hezbollah. O Hezbollah tem uma presença dentro do Líbano grande, ele tem uma associação com a população, ele tem braços envolvidos dentro da política, é uma grande perda de coordenação, de liderança, mas o Hezbollah também continua tendo um arsenal gigantesco, se fala em 50 mil homens, né, soldados, combatentes, terroristas, 50 mil, os pagers foram, sei lá, 2, 3 mil pessoas feridos, os últimos ataques mataram grandes lideranças, mas ainda existe um exército, e os 150 mil mísseis ou 200 mil mísseis também é um arsenal formidável que não está sendo destruído, apesar do sucesso das operações de Israel nos últimos dias. Para vocês terem uma ideia, na última guerra em 2006, entre o Hezbollah e Israel, Israel atacava 200 alvos por dia, e depois de uma semana de ataques, a Força Aérea já não tinha mais alvos de inteligência para atacar do Hezbollah. E dessa vez, em um único dia, Israel fez 1.400, 1.600, na verdade, alvos atacados em um único dia, ou seja, 8 vezes mais. E o estoque que Israel construiu ao longo dos anos de inteligência, de localização desses depósitos de armas, onde esses mísseis estão colocados, aonde eles são lançados, é um grande trabalho de inteligência feito há muito tempo. Eu vou explicar isso daqui a pouco, quando eu chegar na história da vitória, né? Da onde que veio, que doutrina é essa, como que Israel conseguiu uma vitória como essa, o que mudou nos últimos tempos, o que Israel fez, qual foi a base da estratégia militar israelense para alcançar essa vitória. O fato é que Israel tem sido bem sucedida, mesmo atacando tantos mísseis e destruindo tantas QGs ou bases do Hezbollah, ainda estamos falando de 150, 1.200 mil mísseis, por mais que uma grande parcela, uma parcela razoável tenha sido destruída, tem muito míssil aí. Hezbollah não vai deixar de existir, vai procurar uma nova liderança e vai continuar tendo um papel importantíssimo dentro do Líbano, e talvez a maior força, certamente, porque o exército do Líbano não tem capacidade de aproveitar esse momento e desarmar o Hezbollah. Isso não vai acontecer. Então, não achem que
essa vitória momentânea, apesar de ser surpreendente, é o fim do Hezbollah. Certamente vai abalar o Hezbollah e colocar ele numa posição mais comedida por algum tempo, meses, semanas, talvez até anos. O fato é que a ameaça continua e o Hezbollah não deve parar de atacar Israel, porque se ele parar, é um sinal de que realmente ele foi praticamente derrotado. E se ele não parar de atacar Israel, Israel vai continuar com as suas operações até sentir e garantir a segurança do seu território e permitir que as 60 mil pessoas que foram deslocadas voltem para suas casas. Então, a guerra não terminou, isso não é um golpe decisivo, né? Não é uma vitória decisiva. É uma grande vitória, mas ela não é o fim do problema. O próprio Irã, a gente não sabe como vai se comportar, que nível de reação ele vai ter, até onde ele pretende reagir. A gente tem acompanhado, eu tenho falado disso para vocês várias vezes, vocês estão acompanhando comigo. O Irã fica sempre no impasse, até que intensidade ele vai reagir, contra-atacar, responder a qualquer coisa que Israel faça, porque se ele passar da linha, se torna uma guerra aberta em grande escala regional, e isso vai trazer os Estados Unidos para dentro, e aí uma guerra com os Estados Unidos, o Irã não tem nenhuma chance, e com isso o regime iraniano corre o risco de ser abalado ou ser derrubado. Então o regime do Irã não quer chegar nesse ponto. Então talvez também não ataque novamente. Que tipo de ataque ele pode fazer? Lançar os drones, já viu que isso não vai ser suficiente. Lançar mísseis? Não, ele tem que partir para algo muito maior. Algo muito maior traz os Estados Unidos para dentro, e aí seria uma guerra que muda de figura. O Irã não está disposto, ou tem mostrado até agora categoricamente que não está disposto a fazer isso. Então, talvez isso não aconteça. Bom, o que nós temos, o que aconteceu de diferente, como que Israel está obtendo tamanhas vitórias, ações tão bem-sucedidas? E eu preciso voltar no tempo, né, voltar para os últimos conflitos com o Hezbollah, últimos choques com o Hamas, e dali, né, do resultado da guerra de 2006, Israel se juntou e falou, olha, as nossas vantagens militares não estão sendo traduzidas em vitórias, assim, decisivas no campo de batalha. Na melhor das hipóteses, alguns falam que houve um empate em 2006. Na pior das hipóteses, Israel teria perdido. O fato é que a superioridade militar israelense não condiz com um empate ou talvez uma derrota em 2006. E dali o exército de Israel sentou e foi fazer um estudo aprofundado. Dois documentos, dois grandes estudos saíram dessa história. Um deles é o Conceito Operacional para a Vitória e o outro é chamado de Momentum Plan, que é um plano de ímpeto ou de impulso, né, na tradução. Esses documentos foram feitos em 2020 e eles identificaram uma série de coisas, né? A primeira delas que saiu dali foi que Israel precisa mudar a sua definição do que é uma vitória. Até então, a ideia de vitória estava muito atrelada a restabelecer a dissuasão, ou seja, eu vou mostrar que não vale a pena para o meu inimigo me atacar, ou até mesmo controlar o território onde o meu inimigo está. Então, uma invasão e ficar ali ocupando, sendo uma espécie de força policial ou criando um buffer, né, um espaço tampão para criar uma zona de proteção ao seu território. Israel chegou à conclusão que esse conceito de vitória está errado depois desses dois documentos e criou uma nova doutrina militar para a vitória. E nessa doutrina, a ideia é: a vitória só é vitória se for uma vitória decisiva. Não vale mais ganhar espaço, ganhar tempo, atrasar, a tal da ideia de cortar a grama, né? Não tem como resolver o problema, não tem como acabar totalmente com o Hamas ou Hezbollah, então vamos cortar a grama, daqui a alguns anos a gente volta e corta a grama. O conceito evoluiu disso para uma noção de precisamos destruir toda a capacidade militar do nosso inimigo numa vitória decisiva. Decisiva é tangível, essa vitória precisa ser rápida,
as ações precisam ser muito velozes, né, você precisa conseguir isso com velocidade, com um baixo custo, de vítimas, então o menor número, de pessoas atingidas. Por que velocidade? Porque vai vir pressão internacional para que Israel, pare com a sua ofensiva, então Israel precisa conseguir essas coisas muito rápido, conseguir o máximo de destruição à capacidade do seu inimigo. E a gente viu isso sendo colocado em prática em Gaza, mais difícil, Gaza mais concentrado, os túneis, foi uma operação muito mais custosa. Mas o produto desses dois pensamentos militares novos que vieram depois de 2006 ficaram muito mais evidente agora na operação contra o Hezbollah. Todas as últimas operações, né? Desde os assassinatos, eliminações dos líderes, dos cabeças, a história dos pagers, walkie-talkies e agora o ataque ao líder maior do Hezbollah, o Nasrallah, e também as operações dos últimos dias de destruição desses mísseis do Hezbollah que eu comentei com vocês. É, o que a gente, então o que essas duas, esses dois documentos, essas duas doutrinas novas mostraram? Que Israel precisa entender melhor o seu inimigo. Então essa era a primeira coisa que eles precisavam reformular, mergulhar, para compreender que ameaça que eles estavam enfrentando. E a segunda é mudar o jeito de operar das forças de defesa israelense. Deixa eu falar da primeira delas, que é essa noção de entender melhor o seu inimigo. Até então, Israel olhava para essas organizações terroristas, Hamas, Hezbollah, como uma força assimétrica. Eles eram forças terroristas assimétricas. O que seria isso? Por ser assimétricas, são inferiores, guerras de guerrilha, urbana, uma força mais fraca. Essa percepção, essa definição não compreendia bem a ameaça que Israel estava enfrentando com a evolução do tempo, conforme essas organizações iam aprendendo como lidar com Israel. E aí nós tivemos uma mudança de paradigma. Israel passou ou parou de achar que eram forças assimétricas para chamar de exércitos terroristas de mísseis. Ou seja, organizações terroristas que têm exércitos gigantes, treinados, com muitos mísseis, que a base de funcionamento desses terroristas era o uso de mísseis e foguetes. Então essa é a primeira mudança. Depois Israel também entendeu, né, dentro da lógica da nova definição do que é vitória, que não dava para você simplesmente fazer operações contra o seu inimigo. Essas operações elas acabavam virando uma espécie de vacina. O inimigo aprendia o jeito que Israel estava operando, se adaptava e continuava existindo, resistindo e voltava mais forte no futuro. Então, o objetivo não é mais fazer operações, mas sim ir em busca da tal vitória decisiva, né? E não só o restabelecimento da dissuasão, como eu falei para vocês há pouco. Um terceiro elemento importante sobre a compreensão de quem é o inimigo tem a ver com uma dinâmica de conflitos e de guerras, que é a ideia de movimento versus potencial de fogo, né, do inimigo te atingir. E ao longo da história, nós tivemos uma grande transição. Às vezes o movimento se sobrepunha à capacidade de fogo, de você atacar o seu inimigo. Em outros momentos, a capacidade de fogo ela se tornava superior à capacidade de movimento, e você acabava com o movimento. Por exemplo, nas guerras napoleônicas, a gente não tinha, o fogo não conseguia dar conta do movimento. O movimento se sobrepunha à capacidade de você atingir o seu inimigo. E o fogo, né, o combate em si, ele ficava restrito só ao campo de batalha, e mesmo assim, se você se movimentasse rápido, você conseguia fugir do fogo inimigo. E aí depois a evolução da tecnologia, aí nós vamos ter na Guerra Civil Americana e conflito da Rússia com o Japão, até a Primeira Guerra Mundial, aí já ficou diferente, porque o movimento
ele se torna impossível no campo de batalha. E a gente pensa na Primeira Guerra Mundial, todo mundo nas trincheiras, você já não consegue mais se mover, porque a capacidade de fogo, ela é mais rápida do que a velocidade que você vai se movimentar. E aí depois na Segunda Guerra Mundial, nós temos uma mudança, assim, total, né, o movimento volta a se sobrepor ao fogo, porque aí nós temos a chegada de novas plataformas de combate, aviões e tanques. E essas duas ferramentas, essas duas plataformas, permitem que você volte a se movimentar no campo de batalha e o fogo, a capacidade de destruição do seu inimigo, não acompanha essas ferramentas, esses acessórios, diríamos assim. Até que a tecnologia avança novamente em 1990, bombas de precisão, elas mostram que é, você consegue acertar qualquer um. Então, se você tem um tanque ou um avião, radares, tecnologia vão acertar aquele tanque. Você não pode mais ter movimento no campo de batalha, porque a capacidade de monitoramento de satélite que os americanos usaram na Primeira Guerra do Golfo e tal, ela vai destruir uma força inimiga. E aí, aqueles exércitos, aquelas forças militares inferiores aos exércitos mais poderosos do Ocidente, começaram a desenvolver um método de resistência. Até mesmo hoje, Rússia e China, que têm capacidades tecnológicas e grandes forças militares, também começaram a adotar a mesma tecnologia com um custo mais baixo, inteligência, monitoramento, rastrear, e usar tudo isso a seu favor, criando um conceito tático que a gente chama de Anti-Access Area Denial, anti-acesso e negar que você possa chegar num espaço, numa certa área. Como que você faz isso? Você fica de longe, você tem as mesmas tecnologias de mísseis de longo alcance, você está protegido e você cria uma grande zona de exclusão para o seu inimigo. E Hamas e Hezbollah começaram a adotar isso numa escala muito menor. Então eles ficam de longe, lançando seus foguetes, Israel não consegue entrar, óbvio, tem que entrar no território inimigo, tem civis misturados no meio, eles usam esses civis como escudo humano, tudo isso vira um grande desafio. E isso impede com que, então, a superioridade militar seja colocada em prática. Como que Israel, uma vez que entendeu essa natureza diferente do seu inimigo, vai adotar uma nova doutrina militar? E aí vem a segunda parte, que é a transformação das forças de defesa israelense. Eu falei que a vitória tem que ser decisiva. Como é que Israel põe isso na prática? Tem 3 eixos que Israel vai trabalhar. O primeiro deles é o que a gente fala de multidomínio. Israel entende que você tem que incorporar tecnologia muito avançada. Então, dados, inteligência artificial, drones, computadores, comunicação para todo mundo. Um simples batalhão, ele tem que ser digitalizado e ele tem que ter seu próprio drone. Esse drone tem que estar conectado com o comando central israelense, que está ligado com a força aérea, que está ligado com os serviços de inteligência. Então, qualquer sinal emitido de onde estão as armas dos inimigos, somado ao serviço de inteligência que foi trabalhado antes para descobrir os esconderijos, tudo isso é acionado uma grande máquina de guerra que vai tentar destruir isso o mais rápido possível. Lembra, o objetivo é destruir a capacidade do seu inimigo, e Israel começou a fazer isso numa velocidade absurda, porque foram anos coletando dados onde estariam esses depósitos, essas armas, esses estoques do Hezbollah. As operações dos últimos dias mostraram que Israel conseguiu atacar 8 vezes mais alvos do que atacou em 2006. Isso é fruto dessa nova doutrina da vitória israelense, que usa esse multidomínio, trouxe a tecnologia para todos os níveis de combate e aplicou isso na prática. Óbvio que você precisa coordenar tudo isso, tem que estar muito integrado. Além disso, eles também mudaram as capacidades de ataque e as capacidades de defesa que já vinham sendo aperfeiçoadas com Iron Dome, né, o Domo de Ferro e outras baterias aéreas que protegem Israel desses foguetes. Mas o fato é que Israel conseguiu rapidamente, nessa combinação de ações, debilitar o Hezbollah de uma forma
que ninguém viu, jamais viu uma operação desse tamanho, tão rápida, em tão pouco tempo. Um dia após do outro, a cada 2, 3 dias a gente tem uma novidade mais surpreendente, e mais chocante e mais desestabilizadora para o Hezbollah. Com esse confronto com o Hezbollah é um sinal claro dessa doutrina da vitória israelense funcionando. Com o Hamas, a coisa foi mais difícil, mais complicada, mas a lógica por trás dela é a mesma, que é uma lógica de uma vitória mais decisiva, mais forte, mais consolidada, porque senão as vantagens militares superiores que Israel tem acabam não sendo traduzidas num desfecho de acabar com seus inimigos e trazer segurança para a sua população e para o seu território. Bom, enfim, achei curioso e achei interessante trazer para vocês, né, porque o que está acontecendo, porque todo mundo sempre fala dos erros que aconteceram em 7 de outubro, os erros de inteligência, e agora como os serviços de inteligência israelense estão correndo atrás do prejuízo. E eles não estão correndo atrás do prejuízo só por causa do erro de 7 de outubro, mas o que está sendo colocado aqui é toda uma nova doutrina que aprendeu muito com o que aconteceu nos últimos confrontos e que foi revisitada ou revisada em 2020. E agora está sendo o grande momento de operar ela. A falha de 7 de outubro mostra que ela não estava totalmente operacional, funcionando direito. Mas os grandes acertos agora com o Hezbollah mostram que ela parece ser um novo método de guerra. É sempre importante lembrar, gente, não é porque acertou hoje que amanhã não vai errar. Clausewitz, o grande pensador da guerra, já nos dizia: na guerra tudo é imprevisível e a fricção ela abala tudo aquilo que você planejou, pode dar errado a qualquer momento. Uma espécie de lei de Murphy da guerra é mais intensa na guerra do que na vida normal. É isso por agora, vamos esperar para ver. Será que vai ter retaliação do Irã? Quais são as possíveis respostas? O que o Irã vai fazer? Por enquanto está quieto. Membros da Guarda Revolucionária Iraniana estavam no bunker junto com Nasrallah, foram mortos também. O Irã está perdendo a sua capacidade dissuasória com as suas proxies, com suas organizações afiliadas que fazem um trabalho de confronto direto aos inimigos do Irã, aos rivais do Irã, e principalmente a Israel. E o Irã sai enfraquecido dessa história. Vamos ver se ele tem estômago para escalar. Eu acho que ele não vai muito longe, qualquer coisa que ele fizer vai ser simbólica. Se ele fizer algo diferente do simbólico, é porque aí sim nós estamos num terreno de uma guerra gigantesca. Mas não me parece, porque o Irã não tem dado esses sinais em todos os últimos episódios que a gente está acompanhando. Vamos continuar acompanhando, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Até mais.